Boa noite a todos. Algumas pessoas entraram depois. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira para que a gente possa falar daquilo que transforma o nosso organismo, nos transforma como seres humanos de uma forma limpa, natural e muito melhor ainda falar sobre esse assunto que eu amo falar, que é o autocuidado de forma natural, de forma limpa, né? O autocuidado com os nossos óleos essenciais. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica Gatti, eu trabalho com doTERRA há 4 anos e meio, conheci os óleos essenciais há 5 anos atrás, e desde então a minha vida virou do avesso de forma positiva, tá? Não é um avesso ruim. A minha vida foi transformada de uma forma muito positiva. A Jéssica que existia antes de doTERRA não existe mais. Hoje, a Jéssica é uma pessoa transformada que consegue olhar para si mesma de uma forma muito diferente. Então, quando eu compartilho todas essas coisas com vocês, saibam que realmente é algo que eu pratico no meu dia a dia, é algo que vem ali do fundo do meu coração. Eu não estudo sobre essas coisas só para compartilhar, para ensinar. É porque realmente eu vivo tudo isso e quero levar essa transformação para a vida de vocês também. Eu amo esse universo. Então, vamos lá. Por que eu comentei que hoje essa aula de autocuidado seria um pouquinho diferente? Por quê? Porque hoje eu quero conversar com vocês, quero bater um papo primeiramente, para que a gente possa entender a importância disso, ok? Não é só falar do que os óleos essenciais podem proporcionar, mas o porquê de utilizar óleos essenciais e utilizar cosméticos naturais. Não só óleos essenciais, mas outros cosméticos também, né? Que nós podemos inserir no nosso dia a dia. O autocuidado, ele vai muito no foco da pele, do cabelo e das unhas, né? De forma geral. É isso que a gente vai falar aqui hoje, com mais foco na pele, que é o principal, e a gente vai entender aqui por que a pele é o que merece mais atenção ainda com os cuidados naturais, ok? A gente já vai falar sobre isso. Então, teremos esses 3 tópicos hoje, com algumas explicações, algumas dicas para que vocês possam colocar em prática no dia a dia de vocês, ok? Então, vamos lá. A parte, diria que mais importante dessa aula de hoje. A gente fala muito de cosmetologia natural, de se cuidar de forma natural nos dias de hoje. Nós vemos muitas marcas de cosméticos dizendo: nossa composição é 100% natural, ou a nossa composição é uma composição mais limpa. Nós vemos muitos rótulos hoje em dia, principalmente produtos infantis, né? Comprei um sabonetinho infantil outro dia ali, tava lá, livre de sulfatos, enfim. Por que estamos falando tanto disso nos dias de hoje? A gente precisa entender, porque antes eu não conseguia entender. Há 10 anos atrás, eu comecei a conversar com algumas pessoas que já falavam sobre isso, e há 10 anos atrás eu ainda não tinha passado pelo despertar. Eu chamo isso de despertar. A Jéssica teve um despertar. E eu não entendia, nossa, mas por que essa pessoa está falando disso? Eu não estou nem aí, né? Que pessoa exagerada, para que ficar olhando rótulo de coisa? Então, vamos entender o porquê as pessoas estão ficando, entre aspas, piradas nisso. Hoje eu sou uma pessoa pirada nisso. Por quê? Por quê? Nós precisamos entender o que os cosméticos tradicionais estão fazendo no nosso organismo. E é claro que a gente sempre fala do excesso, porque, infelizmente, nós não vivemos numa bolha e nós não conseguimos nos livrar 100%. Algumas pessoas ainda conseguem, mas é muito difícil, né? Não tem como. É praticamente impossível. Então, nós falaremos aqui sobre o excesso, quando a gente não se dá conta e utiliza esses cosméticos em excesso. Gente, quem utiliza óleos essenciais sabe que a nossa pele absorve muito daquilo que nós estamos aplicando nela. Hoje, uma cliente me perguntou, faz meia horinha eu respondi ela no WhatsApp.
Jéssica, até qual camada da pele o óleo essencial vai? Ele vai para a tua corrente sanguínea. Então, entende, quando eu me dei conta disso, quando você aplica um creme na sua pele, grande parte daquilo está indo para a tua corrente sanguínea. Você está colocando aquilo ali no teu sangue. Então, cuidado. É como se você estivesse ingerindo uma parte daquilo. Então, é meio louco isso, né? Mas sim, uma boa parte. Em alguns lugares eles falam em 60%, mas já foi feito, né? Já foram feitos vários estudos que falam que 60% é muita coisa, não dá. Não existe um consenso exatamente da porcentagem daquilo que nós passamos na pele, quanto que vai para a nossa corrente sanguínea, quanto que realmente é absorvido. Mas grande parte é sim absorvida e vai para o nosso corpo. A maioria dos cosméticos atuais contém o que a gente chama de disruptores endócrinos. É nisso aqui que a gente precisa focar. O que são esses disruptores endócrinos? E a gente já vai entender mais sobre eles. São os parabenos, os ftalatos, as fragrâncias sintéticas, né, que estão em perfumes, em cremes, enfim. Esses são os disruptores endócrinos. O que você passa na sua pele pode ir para o seu sangue em questão de minutos. Então, quando a gente usa um blend, aquilo vai ser absorvido, né? Então, não é diferente com um cosmético ou com alguma outra coisa que você esteja aplicando na sua pele. E o que são esses disruptores endócrinos? Isso é muito importante, gente. Muito importante entender sobre isso, porque isso afeta muita coisa do nosso dia a dia, a gente nem está sabendo disso. Então, vamos lá. Os disruptores endócrinos são substâncias capazes de interferir no nosso sistema endócrino. Ou seja, o nosso sistema hormonal, os nossos hormônios estão sendo bagunçados por esses disruptores, por essas substâncias. Eles podem bloquear ou até mesmo alterar a produção de alguns hormônios naturais que nós temos no nosso organismo. Então, o nosso corpo pode virar uma bagunça quando nós colocamos essas substâncias em excesso ali no nosso organismo. Onde a gente encontra essas substâncias que são os disruptores endócrinos? Nos cosméticos, na maior parte. Então, cosmético campeão, por isso o tema da nossa aula hoje. Produtos de higiene, então, esses compostos, né, os sulfatos, petrolatos, ftalatos, eles estão em cremes, hidratantes corporais, cremes de rosto, protetores solares, shampoo, condicionador, perfume, principalmente, né, que a gente se banha de perfume, tudo na pele, estão em tudo, tudo. Sabonetes, né, todos os produtos de higiene, creme dental, enfim, tudo. Produtos de limpeza de casa, né, eu digo que não é tão grave quanto aquilo que a gente passa na pele, mas também há de se observar o exagero, o excesso de produtos de limpeza, né, que nós utilizamos. Agrotóxicos também, então não se baseia só em cosméticos, né? Tem outras coisas. Até mesmo em tapueres, né? Recipientes de plástico, a gente sabe que não é bacana utilizar comida, então tá em tudo. Alimentos industrializados, então nós temos, só que hoje o nosso foco é falar sobre a cosmetologia. Boa noite, Beth. E como se chamam esses compostos? Fiquem de olho, né, nas composições. Parabenos, os ftalatos, triclosan, os petrolatos, o bisfenol, que é muito encontrado em recipientes de plástico, então tomar muito cuidado. Se você usa muito recipiente de plástico, dá para melhorar um pouco, não colocando comida quente nele, não esquentando a comida no micro-ondas nesse recipiente, né? Já que se não tiver outro jeito, toma esses cuidadinhos. Mas, enfim, o nosso foco hoje é para falar dos parabenos, dos fetalatos, dos petrolatos, dos sulfatos que estão nos nossos cosméticos. E aí, gente, o que acontece se nós utilizamos esses cosméticos tradicionais em excesso? Perfume, creme, bababá. Os disruptores endócrinos vão dominar o nosso organismo. E eu coloquei esse esqueminha aqui que eu achei bem legal, que mostra o que acontece. Olha o que a Mônica mandou ali, é exatamente isso. Eles tampam a chavinha que leva os hormônios. É mais ou menos isso, né? Porque é o que está explicando ali naquele desenho. O nosso receptor está ali, o hormônio natural, ele não vai conseguir entrar no receptor. Então, ele realmente tampa essa chavinha, né? Ele tampa o encaixe ali. E aí, muitas vezes, bloqueia. Ou ele entra no lugar, ou ele
bloqueia ali o hormônio natural, e aí as coisas começam a ficar bagunçadas no nosso organismo, e a gente nem está sabendo que é por causa do disruptor endócrino em excesso. Quais são as consequências, as principais, né? Porque nós temos muitos perigos, né? Muitas coisas que podem acontecer, mas as principais consequências são alterações de fertilidade, é o que nós mais vemos hoje em dia. Eu sigo muitas médicas que auxiliam em casos de infertilidade. Eu gosto muito desse tema, porque inclusive é algo que eu planejo para curto prazo agora, penso em ter um bebê logo, é algo que me interessa muito, eu gosto de saber sobre isso. E a grande parte das mulheres não conseguem ter filho hoje, muita gente fala, é por causa da idade e tal, mas tem outros motivos por trás, né? Tudo isso afeta sim a fertilidade feminina, porque os nossos hormônios têm que estar a 1000 ali, para que o nosso corpo receba um bebê, para que a gente consiga conceber. E a mulher atual, ela está totalmente contaminada, porque antigamente as mulheres não utilizavam tantos cosméticos. Então, muita gente fala, antigamente o povo tinha muito filho porque não tinha TV. Gente, não é bem assim. As coisas hoje estão bem diferentes, a nossa saúde está bem diferente. Então, é necessário entender o que está acontecendo com a mulherada. A fertilidade está sofrendo. E os homens também, tá? Muitos problemas. A testosterona dos homens aí, eu vejo muitos homens com problema de testosterona hormonal, né? Então a gente sempre tem que pensar o que está acontecendo com essas pessoas. Mas as mulheres geralmente são mais afetadas ainda por utilizar ainda mais cosméticos. Aumento de risco para síndrome de ovários policísticos, alterações da tireoide, nunca tivemos tantas alterações na glândula da tireoide, puberdade precoce em crianças, aumento de peso, metabolismo lento, né? Tá tudo associado, resistência à insulina, impactos na imunidade e questões de pele, né? Nosso organismo está todo bagunçado. Então, acne, sensibilidade, irritações, alergias, dermatites. Então, olha só a quantidade de coisas que o nosso organismo pode estar tendo, né? Pode estar passando, tudo por excesso de disruptores endócrinos. Então, o perigo, ele é real e nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos diminuir o máximo que a gente conseguir. Gente, é muito mais fácil do que mexer na alimentação. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre alimentação saudável, é um outro ponto que eu gosto de falar bastante, de intestino, cuidar da nossa alimentação. E eu falo que essa parte aqui, eu acho bem mais fácil de cuidar do que a parte da alimentação, né? Essa aqui é algo muito fácil. É muito mais fácil de substituir, muito mais fácil de melhorar. Você se cuidar de forma natural é tudo de bom, é maravilhoso. Eu diria que talvez o mais difícil seja o desodorante. A gente vai falar sobre desodorante, mas o restante é muito fácil. É muito tranquilo de se acostumar, de criar uma nova rotina de forma natural. Então, vamos falar sobre isso hoje. Bora tirar todas as dúvidas, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para o dia a dia de vocês. Que o natural realmente é tudo de bom. Vamos começar falando sobre o rosto. O rosto é o terror da mulherada, né? Porque todo mundo quer ficar linda, maravilhosa, e nunca tivemos um excesso gigantesco de cuidados com o rosto. Eu confesso que esses dias eu estava muito assustada, porque eu sempre fui um pouco relaxada com a pele do meu rosto, e apareceu um post para mim, patrocinado, assim, de uma dermatologista falando dos cuidados que ela tem com a pele dela aos 30 anos. Eu tenho 31 anos. Eu levei um susto, porque eu acho que aquela mulher usa em torno de 10 produtos diferentes durante 24 horas. Isso me assustou muito, eu falei, gente, o que vai acontecer com o meu rosto? Meu Deus, porque eu não estou usando 10 produtos por dia. O que vai ser de mim? E aí eu olhei aquilo e fiquei assustada. E eu vi um vídeo de um médico, um vídeo muito polêmico, não quero entrar em polêmicas aqui, imagina, não é o meu papel, mas ele tem uma afirmação assim, muito radical, que um dos maiores problemas, uma das maiores pandemias que a gente tem, assim, que está causando muito problema no ser humano são os dermatologistas. A área da dermatologia está acabando com o ser humano. E ele fala isso de uma forma bem incisiva, bem polêmica mesmo. E eu fui tentar entender mais sobre isso quando eu vi esse vídeo. E eu pude entender quando esse post chegou para mim. Por quê? Porque os dermatologistas estão
deixando todo mundo malucos. A gente está usando muita coisa. E, claro, é legal cuidar do nosso rosto. Ninguém quer ficar cheio de rugas antes da hora. E, às vezes, como eu falei, uma coisa ou outra, muitas vezes a gente vai acabar utilizando, realmente, porque a gente quer prevenir o envelhecimento, né? A gente quer ficar com uma pele radiante, bonita, uma coisa ou outra, claro. Só que a gente precisa se cuidar, né? Esse excesso é exageradamente absurdo. Então, se a gente for olhar, faz sentido, porque os dermatologistas lotam o nosso corpo de quê? De disruptores endócrinos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Melhora uma coisa, piora outra. Então, o rosto tá bem complicado, tá todo mundo muito desesperado com a pele do rosto, e não é bem por aí. Temos que nos cuidar. Quero ficar com a minha pele bonita, mas tudo tem um limite. Então, a gente precisa entender esse limite. Para o nosso rosto, nós temos algumas vertentes, né? A gente tem que pensar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu não coloquei muitas receitas, porque senão eu teria que ficar aqui 3 horas seguidas falando. Então, eu vou dar um apanhado geral e depois nós temos os protocolos, vocês podem nos procurar se quiser algo mais específico. Mas nós temos alguns óleos que são mais indicados para peles oleosas, que têm acne, né? Peles acneicas. Alguns outros óleos essenciais indicados para pele seca, e outros óleos essenciais indicados para pele madura. Pele oleosa, outra coisa um pouco polêmica. Olha só que coisa maluca, vocês vão entender. Quando eu conheci os óleos essenciais em 2020, eu tinha uma pele lotada de acne e super oleosa. Eu tinha um cabelo muito oleoso. Adivinha quem é a Jéssica hoje em 2025? Uma pele que está muito mais para seca do que para oleosa. Eu não tenho acne, a minha pele é normal, na verdade, né? Eu falo que está muito mais para seca porque a gente está no inverno. Mas a pele oleosa também, ela requer algumas mudanças. No meu caso, foi muita mudança de alimentação, muito detox nesse organismo. Eu acabei com a oleosidade do meu couro cabeludo e da minha pele de dentro para fora. Então, nós temos óleos que podem auxiliar, mas quem tiver aberto também a entender melhor sobre isso, consegue fazer isso de dentro para fora também. A pele seca também pode ter alguns motivos internos ali, né? Mas aí nós utilizamos alguns óleos essenciais. E a pele madura, que eu acho que é o maior foco de todo mundo. Porque eu, embora eu não tenha ainda, né, não esteja nessa faixa etária de madura, eu já quero prevenir, eu já tenho rugas, linhas finas, eu tenho algumas linhas finas, muitas linhas de expressão, então a gente já foca ali na pele madura, que acho que é o principal foco da mulherada, né? Trabalhar essas ruguinhas, essas linhas de expressão. Então, a pele madura, claro que a imagem ali tá uma mulher realmente, né, com uma idade que inspira, né, que mostra essa maturidade, mas pode ser usado desde jovem se o seu objetivo for melhorar ali a questão das linhas de expressão, que acho que é o foco de todo mundo. Pele oleosa. Uma pele que é oleosa, ela precisa de um cuidado um pouco diferente. Não vai deixar de ter hidratação, né? A gente precisa hidratar essa pele, mas a gente precisa de alguns cuidados diferentes. Primeiro, cuidadinho. Nós temos o óleo de coco fracionado da doTERRA, mas para algumas peles, ele pode não ser o mais indicado. Nós podemos fazer um teste com ele, ver como que vai ser. Se não, dá para utilizar outros óleos vegetais também, como o óleo de jojoba. É um óleo super bacana para utilizar na pele oleosa. Eu usei no começo, quando a minha pele estava muito oleosa. O óleo de jojoba, ele é muito bacana para fazer sérum para queda capilar, que ele não deixa o couro cabeludo oleoso. Semente de uva também é um óleo que a nossa pele absorve um pouquinho diferente. E quais são os óleos indicados para essa pele oleosa? Melaleuca, e eu gosto sempre de associar com lavanda, porque ele vai acalmar e hidratar a pele ao mesmo tempo. Por isso, a pele oleosa precisa dessa hidratação também. E precisa acalmar a acne e tudo mais. Dá para usar o melaleuca e lavanda puros também, como secativo. Pega uma gotinha de cada e passa em cima da acne como um secativo natural. Não tem secativo melhor, gente, tá? A pele com acne vai melhorar demais. E nós temos também um super mix da doTERRA que chama HD Clear, que ele é maravilhoso, ele me ajudou muito nesse período, ele limpa, ele ajuda nas manchinhas de acne. Eu tinha muita mancha de acne, melhorou bastante com o uso dos óleos nesse tempo, minha pele ficou bem mais limpa.
o HD Clear ajudou bastante. Era muita manchinha vermelha, minha pele sempre foi mais avermelhada de tanta acne que eu já tive na vida. E o HD Clear foi muito bom. Então, esses 3 óleos essenciais podem ajudar muito. O melaleuca, principalmente, porque o melaleuca, gente, ele tem funções adstringentes. O que é isso? Vai trabalhar ali para equilibrar essa oleosidade da pele. Então, vai melhorar, vai evitar que saia tanta acne, vai secar a acne. Temos muitos relatos positivos para melhorar a acne com esses óleos essenciais. Então, ao invés de ficar utilizando 1000 produtos, né, que eu já usei muita coisa e não resolvia muito, esses óleos essenciais aqui são maravilhosos para pele oleosa. Pele seca. A pele seca, ela exige um nível maior de hidratação. Para pele seca, o óleo de coco já é perfeito. Agora que minha pele está seca no inverno, eu passo óleo de coco em tudo. Tem esses blends, eu gosto do Rose Touch. Eu aplico, a hora que eu aplico, fica tudo brilhando. Daqui a pouquinho a pele já absorveu bem. Então, para pele seca, o óleo de coco da doTERRA é muito bom. Rosa mosqueta também é um excelente óleo vegetal para utilizar na pele seca. E os óleos essenciais, copaíba, frankincense, o gerânio é muito bom. E o lavanda também tem ótimo grau de hidratação para a pele seca, tá bom? Esses óleos essenciais são excelentes para fazer um blendzinho, né? Fazer um sérum com óleo de coco e esses óleos. A pele madura. Ah, Jéssica, mas a minha pele é madura e seca. Você pode escolher, né? A gente pode misturar. Ah, minha pele é madura e é oleosa ao mesmo tempo. Você pode fazer um blend com frankincense, colocar o melaleuca junto, um pouquinho de melaleuca para dar esse toque. Então, a gente pode ir trabalhando, né? A pele madura também pode ser trabalhada com óleo de coco. É que, geralmente, quando a gente já chega numa pele mais... que já está precisando de um tratamento maior para rugas e linhas de expressão, já passou um pouco da fase da acne, mas tem a acne adulta. Então, a gente pode dar uma misturada ali no protocolo, não tem problema. Pele madura, nós temos alguns óleos essenciais que são incríveis também. Além do frankincense, que é maravilhoso, né, para pele madura. Tem o Yarroupon, que é incrível, gente. Ele pode, inclusive, ser aplicado puro. Ele é maravilhoso. O Rose Touch, que eu falei que eu estou usando, perfeito. Um óleo essencial maravilhoso para rugas. Mirra, né? Perfeito, que agora tem na versão 5 ml, fica um pouco mais acessível de comprar para fazer os blends. Muita gente gostou disso, porque daí consegue comprar, consegue fazer os blends. O gerânio também ajuda muito. Então, a pele madura tem várias opções também. Dá para fazer um sérum ali com rosa mosqueta também, óleo de argan, tem várias opções, tá bom? Gente, o que eu gosto de falar é que não faltam opções para a gente cuidar das nossas linhas de expressão com os óleos essenciais. Inclusive, se a gente começar a analisar a fundo algumas marcas de cosméticos que se auto-intitulam mais naturais, tem óleos essenciais na composição. Então, isso aqui é ouro, isso aqui é maravilhoso. E aí, a gente não pode esquecer também dos protocolos para manchas de pele. Todos esses óleos mencionados anteriormente já vão ajudar nas manchinhas também. Yarroupon, melaleuca, lavanda, frankincense, copaíba. Mas para manchas, nós também podemos incluir o vetiver. Ele ajuda bastante. Então, se você quer melhorar manchas de melasma ou manchas antigas de acne, dá para utilizar o vetiver junto também para potencializar, tá bom? Nada de ficar utilizando aquele monte de ácidos na pele, que depois no outro dia queima tudo, enfim. Muitas pessoas têm um retorno muito bacana utilizando o vetiver. A Andrea perguntou se pode ser utilizado de noite e de dia. Pode, sem problemas, tá? Todos esses óleos essenciais, se misturados com óleo de coco, óleo de jojoba, podem ser utilizados. Outro dia uma pessoa me falou uma curiosidade, que eu não tenho muito hábito de utilizar o rosa mosqueta, mas em alguns lugares fala que o rosa mosqueta não pode ser utilizado durante o dia. Mas a doTERRA não comercializa rosa mosqueta, que é o óleo vegetal. Então, só esse óleo vegetal, que não tem nada a ver com a doTERRA, que teria que investigar. Agora, os óleos essenciais, óleo de coco, tranquilamente, durante o dia e à noite. Eu passo meu Rose todo dia aqui ao redor dos olhos e aqui nas maçãs do rosto, que é onde está bem seco, né, nesse inverno, passo de manhã e à noite. Passo muito, muito mesmo. E faço o meu blendzinho também com os outros óleos. Minha mãe não fica sem esse blend para controle do melasma há 3 anos, a Lilian mandou. Ai, que maravilha! Muito bom, que bacana. Olha, hoje em dia temos até um relato no nosso chat.
Maravilhoso. Maravilhoso ver esses resultados. E o Yarroupon também. Antes eu não sabia tanto da ação dele, Lilian. Não sei se ela está usando, mas ele está sendo incrível. Estou tendo relatos incríveis com o Yarroupon. Gente, e nós falamos sobre os óleos essenciais de forma isolada, né? De forma pura. Mas nós temos também os nossos super kits para pele. Nós não podemos esquecer disso. Temos já as formulações prontas. Então, por exemplo, começando ali pelo início da nossa skincare, o que a gente precisa fazer? Ter uma pele limpa. Nossa pele precisa estar limpa para a gente poder cuidar dela. Então, nós temos o sabonete 100% natural da doTERRA, tá? Da linha Verage. Depois, aplicar o tônico, principalmente para peles oleosas. Limpar, né? Finalizar ali a limpeza com o tônico. Em seguida, o sérum, né? Ele vai realmente deixar nossa pele bem hidratada, prevenir e melhorar as linhas de expressão, as rugas. E para finalizar, o hidratante. Essa linha, para quem nunca utilizou, é incrível. E, gente, às vezes a gente reclama. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como me livrar dos disruptores endócrinos, porque eu tenho muito creme para o rosto e eu preciso usar aquela linha X que eu já uso há tantos anos. Mas às vezes a gente está teimando nisso sem ter experimentado uma super linha natural que nós temos aqui na nossa palma da mão. Produtos para pele são caríssimos, né? Se a gente pegar essas linhas tradicionais aí, são caríssimos. A gente tem esse kit aqui, que se for comparar, é mais em conta ainda do que algumas marcas famosas de skincare. Maravilhoso, entregando tudo para que a gente possa se livrar desses compostos tóxicos para o nosso organismo. Temos também nosso super lançamento. Esse aqui tem uma ação mais potente, tá, gente? Aquele verdinho ali da imagem anterior é um hidratante. Esse aqui ele é um creme, né? Ele é chamado de creme. Por quê? Porque ele é mais denso. Ele tem uma ação mais intensa anti-rugas e anti-idade. Ele tem uma ação anti-idade muito intensa. Então, esse aqui é excelente. Hidratação intensa mesmo. Ele ficou fora do sistema por um tempo, mas eu preciso verificar, porque se eu não me engano, ele já voltou. Esse creme aqui, ele é 10 de 10. Ele é maravilhoso. Esse, então, nem se fala, né? Muitas pessoas chamam de Botox natural, uma brincadeirinha, né? O Salubelle é um mix de todos os óleos essenciais mais potentes e mais poderosos da doTERRA. Mirra, frankincense, rose, tem muitos outros, vários óleos essenciais que fazem do Salubelle o nosso melhor mix anti-idade. Ele melhora manchas, ele melhora rugas, linhas de expressão. Ele pode ser aplicado puro na pele ou você pode transformá-lo em 2 frascos. Pode diluir entre metade dele completar com Yarroupon, por exemplo, aí a sua pele vira de bebê. A Lilian mandou ali, ó, esse é o coração da casa. Gente, isso aqui é ouro. A cor dele condiz com o que ele entrega, porque ele é ouro. É maravilhoso. Isso aqui é um produto incrível, incrível mesmo. Esses cremes, usa ele, faz também o blend com os olhos ou usa um ou outro? O creme, eu faria o blend também, que daí eu usaria o blend como um sérum e aplicaria o creme por cima, para dar um plus, né? Se você quiser. Se não quiser, não tem problema, mas eu sempre gosto de completar. Ter um sérum, né, que isso aí seria o sérum blend com os olhos, e ter o hidratante depois, tá? E a Yarroupon, né, que já falamos. O Yarroupon, além de ele trabalhar na questão anti-idade, nossa, eu respondi a dúvida da André e não falei o nome dela, tá, André? Você pode usar os cremes e pode usar o blend como um sérum. Eu não falei o seu nome, às vezes fica um pouco confuso, mas a André tirou essa dúvida no chat, gente. O Yarroupon, gente, além de trabalhar essa questão anti-idade, ele trabalha as manchas e uma coisa muito importante que eu não falei até agora. Firmeza. Por que, eu vou até chegar perto aqui, por que que a área ao redor dos olhos é a mais afetada? Porque ela perde a firmeza. Se eu pegar aqui, ó, é uma área que eu pego com muita facilidade e ela tá mole. Aqui eu tenho firmeza, eu não consigo pegar a pele. Então aqui, consequentemente, eu não tenho rugas. Aqui eu já tô cheia, eu já tô com várias linhas de expressão e algumas já ficando mais profundas. Então aqui eu perco a firmeza. Então, alguns óleos essenciais, eles têm essa função de melhorar a firmeza
da nossa pele. O Yaropon é um desses óleos. A gente precisa trabalhar o estímulo de colágeno nessas regiões. Lavanda ajuda muito nessa produção de colágeno também, onde a nossa pele está perdendo a firmeza, ela está ficando fraquinha, né? Está ficando flácida. Então, o Yaropon é excelente para isso também. E nós falamos sobre o rosto até agora, né? Para finalizar o rosto, algo que eu não coloquei ali, mas que a gente precisa tomar muito cuidado também. Excesso de maquiagem, tá? A gente falou muito sobre cosmético, mas o excesso de maquiagem também é muito complicado. Se não tem a necessidade de estar se maquiando o tempo todo, evitar. Ah, vou sair ali na esquina. Precisa passar uma base? Precisa passar um BB cream? É uma questão de consciência, porque as maquiagens também vão pesando, tá, gente? Então, é tentar ser o mais natural possível. Vou deixar a maquiagem de lado? Óbvio que não, vamos nos maquiar, mas com equilíbrio, né? E agora indo para a parte do corpo. O rosto é um dos maiores vilões, porque tá todo mundo maníaco por deixar o rosto esticado e lindo, maravilhoso. Mas o corpo também pode ser um grande vilão, porque olha a superfície. Aí você vai dormir, o que, que você faz? Pega aquele super creme, super hidratante com aromas de baunilha, com pétalas de não sei o que, bababá, e você aplica no seu corpo inteiro. O que está acontecendo? Olha o tamanho da superfície que você está colocando para jogo. O que teu corpo vai absorver? Tudo aquilo. Então, o corpo também merece atenção. Então, produtos naturais para hidratar o seu corpo. Eu coloquei para hidratar o corpo primeiro e fui para outra parte, né? Mas vamos falar sobre a hidratação do corpo primeiro, depois eu volto num outro ponto que condiz com o corpo também. Hidratante neutro. Temos essa opção dentro da doTERRA, tá? Hidratante da doTERRA, porque muitas pessoas já falaram para mim, a doTERRA não tem o hidratante neutro. Tem, é esse aqui, gente. Ele é bem limpo, ele pode ser utilizado nas mãos e no corpo. E aí a gente pode misturar os óleos essenciais, eu já vou falar sobre isso. Temos um hidratante para mãos também, que eu amo, que ele tem aroma de Citrus Bliss, é bem maravilhoso. O hidratante neutro, ele não tem cheiro, tá? Ele é super neutro. Mas esse aqui tem um cheirinho bem gostoso. E aí, como que a gente pode potencializar o hidratante neutro, né? Tanto das mãos nem precisa, porque já tem o aroma ali, ele já tem bastante compostos, mas para o corpo, eu posso colocar uma gotinha de lavanda e uma gotinha de copaíba para intensificar ainda mais essa hidratação. Não tem coisa melhor, o seu corpo já vai estar super hidratado, não precisa de 1000 receitas. Inclusive, esse hidratante neutro pode até ser utilizado para dermatites, para diluir os óleos essenciais, tá? Muito, muito bom. Esse hidratante da doTERRA eu não fico sem. Inclusive, ele fica ali no meu sofá. Quando eu deito ali um pouco antes de dormir, para ler ou para fazer alguma coisa, eu já lembro de aplicar. Eu deixo ele atrás ali do meu sofá para não ficar desorganizado, mas ele já está ali comigo. E no corpo, a gente não tem que tomar só cuidado com a hidratação, porque tem gente que fala, eu nem uso hidratante, deveria usar, né? Eu também confesso que eu sou bem relaxada com isso, com a hidratação do corpo. Mas os nossos desodorantes também são vilões. Muitas pessoas falam, isso é um exagero, não, nada a ver, é mito, bababá, que desodorante causa câncer de mama. Nós não estamos falando diretamente disso. Não estou falando de desodorante causar câncer de mama, não é isso que estamos falando aqui. Mas sim dos compostos que existem nos desodorantes e que nós estamos colocando para dentro do nosso organismo. Os desodorantes tradicionais, eles têm alumínio na composição, então além de você ter todos os compostos disruptores endócrinos, você está intoxicando o seu organismo. Desodorante é algo que a gente tem que usar várias vezes ao dia. Então, uma alternativa é o desodorante natural, com leite de magnésia e óleos essenciais. É o que eu utilizo há 4 anos. E uma dica, com a desintoxicação do corpo, com a mudança da alimentação, o teu suor tende a mudar. Muitas pessoas falam, isso é balela, é loucura. Mas sim, se você mudar a sua alimentação, se você tiver uma alimentação mais anti-inflamatória, você não vai sofrer sem os desodorantes tradicionais. Então, essa opção aqui é uma ótima opção, aliada à alimentação, não tem erro. E tem gente que mesmo com a alimentação bagunçada, ama esse desodorante. Gente, é incrível. Você vai utilizar um frasco spray,
vai misturar ali o leite de magnésia com alguns óleos essenciais, melaleuca, lavanda, melaleuca é o mais importante. Cipreste, se você tiver a questão do suor, vai colocar ali um pouquinho de óleo de coco, tá tudo ali certinho, né? Um pouquinho de água filtrada e vai completar o frasquinho com leite de magnésia. O melhor desodorante. Amo, sou apaixonada por esse desodorante. A Andrea quer tirar uma dúvida ali. Usando esses óleos, eu continuo utilizando protetor solar ou só os óleos já é suficiente? Essa questão do protetor solar, eu confesso que eu nem coloquei aqui na aula, porque eu ainda estou tentando entender mais sobre. Existem algumas linhas de protetores solar que se auto-intitulam mais limpas, mas eu ainda utilizo protetor solar no rosto, né? Se eu estiver saindo, me expondo ao sol, mas algumas pessoas dizem não utilizar. É um assunto um pouco polêmico, mas você pode utilizar os óleos essenciais, né? O blend, em seguida aplicar o protetor solar tranquilamente. Ele sempre no final, né? Utilizando ali no finalzinho. Gente, e o corpo também tem a questão dos perfumes, né? Que nós utilizamos em excesso. Se você não consegue desapegar do seu perfume tradicional, eu, por exemplo, eu gosto. Eu gosto de utilizar um perfuminho importado, gosto daquele aroma, que eu faço. Eu borrifo na minha roupa. É isso que eu faço. Eu não aplico mais no pescoço, como eu fazia antes. Aplica aqui, aplica nos pulsos. Eu não faço mais isso. Então, hoje em dia, se eu quero utilizar um perfume mais à noite, um perfume com um aroma mais marcante, é uma coisa que eu gosto, utilizo na roupa e ok, tá tudo certo. Mas vai manchar a roupa? Nunca manchou minha roupa. Tem gente que fala, vai manchar a roupa. Não, eu prefiro que às vezes manche a minha roupa e depois eu me vire ali para tirar, do que ficar utilizando isso. E nós temos as nossas alternativas naturais agora na Doterra. Nós temos os nossos perfumes, os dois da esquerda, masculino e feminino, que tivemos o lançamento agora recentemente, e temos o nosso Body Splash, que inclusive algumas pessoas usam de desodorante. Ele é muito bacana, eu uso muito no dia a dia esse Body Splash, super refrescante, de lavanda, maravilhoso. A Mônica mandou ali, não mancha não, nunca manchou minhas roupas, gente. Borrifem o perfume de vocês na roupa e sejam felizes e saudáveis. Por favor, não se lotem de perfume, que é um veneno para o corpo de vocês. E nós temos os nossos perfuminhos naturais maravilhosos. Tô correndo aqui porque já ultrapassei bastante do tempo, mas vamos lá. Cabelos. Os nossos cabelos. Ah, Jéssica, mas eu só lavo e já enxago. Realmente, é um pouco menos pior do que no corpo, onde você coloca e vai absorver, onde você passa o creme e fica, né? O cabelo tá lavando, tá saindo, não é tão grave. Mesmo assim, nós temos que cuidar. Eu cuido. Tem algumas marcas de shampoo hoje em dia. Eu moro na beira da praia, então meu cabelo ele sofre muito com os danos de maresia e tudo mais. Então, muitas vezes o shampoo neutro que a gente faz não dá conta de deixar o teu cabelo bem hidratado ali com tudo isso. Mas algumas linhas de cosméticos que eu compro tem alguns shampoos menos industrializados, com produtos mais naturais, então dá para fazer isso também. Para queda capilar, a gente consegue fazer um sprayzinho 100% natural, com peppermint, com alecrim, com cedro. Depois eu vou mandar esse material ali no grupo, tá, gente? Conseguimos colocar a melaleuca no shampoo também. Nossa, eu coloquei errado. Essa receita não é 10 gotas de melaleuca, eu vou arrumar antes de mandar no grupo. 10 gotas de alecrim. Não sei por que tá melaleuca ali, desculpa. Conseguimos colocar o alecrim também para queda capilar no shampoo. Vou arrumar o material ali para mandar para vocês. E o shampoo neutro, se você não mora na beira da praia, se você mora num lugar que tem uma água muito boa, você consegue utilizar o seu shampoo neutro e colocar alguns óleos essenciais que podem auxiliar ali na hidratação, na limpeza do seu cabelo, e você se livra de todos os disruptores endócrinos que estão no seu shampoo, também no seu condicionador. Alguns óleos essenciais podem potencializar a hidratação também. Então, se você tem um creme de hidratação, um condicionador mais neutro, você pode potencializar com lavanda, com gerânio, com ylang-ylang e aplicar ali no local. Aqueles olhinhos que a gente usa
protetor térmico, né? A gente pode adicionar alguns óleos essenciais desses também para auxiliar, ajuda bastante na hidratação do cabelo. Para oleosidade, você pode utilizar no seu shampoo mais neutro, o melaleuca, né, na caspa e tudo mais, para não ter que ficar comprando esses shampoos anti-caspas cheios de compostos. Então, dá para utilizar também. Então, olha, a gente consegue ter essa limpeza até no cabelo. Limpeza de forma que... Limpeza no sentido de nada muito tóxico para o nosso corpo. Unhas. Muitas vezes a gente tem problemas, eu tô com uma micose de unha, o que o médico faz? Às vezes te receitam um fluconazol, você fica tomando aquilo por muito tempo, utiliza aqueles compostos absurdos na unha e nada resolve. Então a gente tem também opções para micose. Algumas pessoas já tiveram relatos incríveis utilizando o melaleuca puro em cima da unha que está afetada com a micose. 2 vezes ao dia, aquilo melhora bem rapidamente, em alguns casos, tá? Não é nem médio e longo prazo. Curto prazo já temos uma melhora incrível. E para fortalecer as unhas, nós também temos compostos incríveis, né? A gente pode utilizar uma base fortalecedora e misturar ali 3 gotinhas de alecrim, 3 gotinhas de cravo, 3 gotinhas de melaleuca e ajuda ali no crescimento. Caso você não queira utilizar a base, você não goste de esmalte também, né? Tem algumas pessoas me questionaram disso, eu não uso esmalte, porque também acho que é tóxico. Pode utilizar no óleo de coco e aplicar todos os dias nas suas unhas. Ajuda também, tá? Aplique em todas as unhas ali. O esmalte, é o que eu falo, gente, a gente não consegue viver na bolha. Eu uso algumas coisas, então sempre vai ter uma coisa tóxica que a gente vai usar. Eu uso o esmalte. Então, entendem que às vezes a gente tem que saber equilibrar, né? Aquilo que realmente faz mais sentido, aquilo que não faz. Então, a gente tem que entender o que se aplica na nossa vida naquele momento. E é isso. A Nelza mandou ali. Vou usar esse desodorante. Sou da Natura, faço sabonete, uso os óleos essenciais da Terra. Ai, que incrível, Nelza. A Sol mandou ali que usou o melaleuca e o orégano direto na unha, curou os fungos e nunca mais voltou a micose. Que incrível, porque tem gente que passa anos, né, Sol, com aquela micose. Que bacana, muito legal o seu relato. E, gente, para fechar, eu também gostaria de falar do nosso colágeno, porque nós falamos muito daquilo que a gente pode trabalhar fora do nosso corpo, né? Então, eu tenho cosméticos para o rosto, cosméticos naturais para o cabelo, corpo, mas o que eu posso fazer também? Como que a doTERRA pode me ajudar? De dentro para fora. Nós temos o nosso colágeno também, que tem me ajudado bastante. Meu cabelo melhorou bastante também. Quando a gente utiliza de dentro para fora, né, compostos que utilizem aquilo que o nosso corpo tem de melhor, potencializem, aliás. A minha unha ficou muito mais forte. Olhem o tamanho da minha unha. Não sei se está dando para ver aí. Mas ela está muito grande. Olha isso. E a minha unha estava minúscula, minúscula. E ela não estava minúscula e fragilizada por falta de vitamina, nada disso. Eu tô com os exames todos em dia, tudo certinho, meus exames de sangue, todas as vitaminas lá no alto, tudo ok. Então não tinha explicação para minha unha estar fragilizada daquele jeito. Comecei a tomar esse colágeno e simplesmente a minha unha tá desse tamanho. Eu tenho que cortar a unha e ela não quebra. Isso é raridade. Meu cabelo também tá ajudando bastante. Meu cabelo é bem ralinho, bem fininho. Tô numa luta aqui com ele e esse colágeno tá sendo um aliado perfeito. A pele também nós conseguimos observar, dá um glow na pele. Então, gente, esse plus aqui é um plus que não é cosmético, mas cuida da gente de dentro para fora também. Eu não podia deixar de falar dele. Nosso autocuidado muitas vezes vem de dentro para fora também. E para fechar, eu queria finalizar aqui com uma frase para que a gente possa refletir, né, sobre cuidar de si mesmo através do natural. Quando nós escolhemos a natureza, escolhemos saúde, equilíbrio e uma beleza que vem de dentro para fora. Então, é aquilo que eu falei desde o comecinho, né? Toda a minha trajetória com os olhos, que trouxe o meu olhar mais aqui para a natureza, não foi só
conhecer os olhos, foi um despertar, foi realmente uma mudança. E muitas das coisas que eu estou passando aqui para vocês, a maioria, na verdade, realmente foram mudanças que eu fui fazendo ao longo do tempo, que foram refletindo na minha vida, na minha qualidade de vida. E é um prazer estar passando tudo isso para vocês hoje. Que vocês possam escolher cada dia mais a natureza para cuidar da saúde, da beleza de vocês e realmente colher os frutos dessa incrível decisão. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí para vocês de tudo de bom que é cuidar do seu corpo de forma natural. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fiquem à vontade, me mandem. A Ingrid mandou ali que amou. Que ótimo, Ingrid, eu fico feliz de ter contribuído.